E se eu te dissesse que o Deadpool esconde segredos tão absurdos que nem a própria Marvel gosta de tocar nesses assuntos? Coisas que vão muito além das piadas, muito além da violência exagerada, e que, quando você entende de verdade, mudam completamente a forma como você enxerga esse personagem. Hoje você não vai ver apenas curiosidades, você vai entrar na mente de alguém que talvez nunca devesse ter entendido a própria realidade, e que por isso se tornou uma das figuras mais perturbadoras dos quadrinhos. Que bom ter você por aqui, no Capa Rasgada. Já deixe o seu like, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhuma curiosidade sobre heróis e vilões mais icônicos dos quadrinhos. Agora, sem mais delongas, vamos a mais um vídeo. Deadpool sempre foi vendido como o anti-herói caótico. Aquele cara que fala besteira no meio da luta, que quebra a quarta parede, que não leva nada a sério. Mas existe um detalhe que quase ninguém para pensar. E se tudo isso não for só humor? E se for consequência de algo muito mais profundo? Porque em várias histórias, fica claro que Deadpool não apenas faz piadas sobre estar em um quadrinho. Ele realmente sabe que está dentro de um. E isso muda tudo. Ele não só conversa com o leitor, ele reage ao fato de ser controlado. Ele questiona decisões de roteiro, critica mudanças na própria história, reclama quando algo não faz sentido. Em certos momentos, ele chega a demonstrar frustração por não ter controle sobre a própria vida. Agora pensa nisso com calma. Imagina descobrir que cada decisão que você toma já foi escrita por alguém. Que suas dores, suas perdas, suas escolhas não são realmente suas. Isso não é só um conceito curioso. Isso é o tipo de coisa que quebra qualquer mente. E talvez seja exatamente isso que aconteceu com ele. E quando você começa a entender esse ponto, o fator de cura do Deadpool deixa de parecer um poder incrível e começa a parecer uma maldição. Porque sim, ele se regenera de praticamente qualquer coisa. Tiros, explosões, mutilações, perda de membros, nada disso é suficiente para parar ele. Mas existe um lado sombrio nisso que muita gente ignora. Deadpool sente dor. Ele sente cada corte, cada destruição do corpo, cada segundo de sofrimento. E mesmo assim, ele continua vivo. Isso significa que ele não tem escape. Em algumas histórias, esse detalhe fica ainda mais pesado. Deadpool entra em estados de sofrimento psicológico tão intensos que ele deseja morrer, não como uma piada, não como exagero, mas como um pedido real. Só que esse fim nunca chega. E é aí que você percebe que a imortalidade dele não é liberdade, é uma prisão sem saída. E essa prisão fica ainda mais cruel quando você descobre que ela já foi manipulada por alguém com um motivo extremamente pessoal. Em determinado ponto, Thanos decide interferir diretamente na existência de Deadpool, mas não por causa de poder ou ameaça, e sim por ciúmes. Deadpool se apaixona pela morte, não como conceito, mas como entidade. Ele cria uma conexão com ela, algo que vai além do normal. E Thanos, que sempre foi obcecado pela morte, não aceita isso. Então ele faz algo que parece simples, mas é brutal. Ele amaldiçoa Deadpool com imortalidade absoluta. Ou seja, ele impede qualquer chance de Deadpool morrer e, consequentemente, qualquer chance de ele ficar com aquilo que ele mais deseja. Agora para e imagina esse cenário. Um personagem que vive em dor constante, que já não entende a própria realidade e que ainda por cima é impedido de alcançar o único alívio possível. Isso deixa de ser trágico e entra em um nível quase cruel demais para um personagem que muita gente vê só como piada. Mas talvez a parte mais perturbadora de tudo isso esteja na mente dele. Existe uma interpretação muito forte dentro das histórias que sugere que Deadpool não é louco da forma comum. Ele não perdeu a razão, ele foi além dela. Ele enxerga a realidade como ela realmente é, uma construção artificial, um roteiro sendo escrito e reescrito o tempo todo. Enquanto os outros personagens vivem suas histórias acreditando que tudo aquilo é real, Deadpool percebe inconsistências. Ele percebe mudanças de tom, mudanças de personalidade, mudanças de universo. Ele percebe que tudo pode ser alterado a qualquer momento. E isso cria um efeito devastador, porque quando você entende que nada é fixo, nada é confiável, nada tem consequência real, a própria ideia de sanidade começa a desaparecer. Talvez ele não seja o mais louco, talvez ele seja o único que acordou.
E é exatamente isso que leva a uma das histórias mais chocantes já feitas com ele. Em um determinado universo, Deadpool simplesmente chega a uma conclusão. Se tudo é uma farsa, então nada importa. E a partir disso, ele começa a eliminar todos os personagens ao redor. Heróis, vilões, aliados, ninguém escapa. Mas o mais absurdo não é isso. O mais absurdo é o que vem depois. Ele decide ir além do próprio universo. Ele ultrapassa os limites da história e começa a atingir tudo o que sustenta a própria ficção. É como se ele estivesse tentando destruir não apenas os personagens, mas a própria ideia de que ele existe dentro de uma narrativa. Isso não é só violência, é uma quebra completa da lógica, uma tentativa desesperada de escapar, ou talvez de acabar com tudo de uma vez. E no meio de tudo isso existem detalhes mais sutis que também dizem muito sobre quem ele é. O traje vermelho, por exemplo, parece algo simples, mas não é. Ele foi pensado para esconder o sangue. Deadpool se machuca o tempo inteiro. O corpo dele está constantemente sendo destruído e reconstruído, mas como o traje não revela isso, quem está de fora nunca sabe o real estado dele. Isso cria um efeito psicológico interessante. Ele pode estar à beira do colapso e ninguém percebe. Isso dá a ele uma vantagem imprevisível, porque seus inimigos nunca sabem o quanto ele ainda aguenta. E por trás dessa aparência caótica, existe algo que muita gente ignora completamente. Deadpool é inteligente, muito mais do que parece. Ele entende padrões de combate, consegue improvisar estratégias em segundos, manipula situações a seu favor. Só que ele esconde isso atrás de comportamento absurdo. Ele age como alguém que não deve ser levado a sério. E isso faz com que os outros cometam um erro fatal: subestimar ele. E isso nos leva de volta ao começo de tudo. Porque antes de ser Deadpool, existia Wade Wilson. Um homem comum, marcado por um passado pesado, cheio de violência, perdas e escolhas difíceis. Quando ele entra no programa que dá origem aos seus poderes, ele não se transforma em algo melhor, ele se transforma em algo quebrado. O fator de cura salva a vida dele, mas destrói o corpo, deforma o rosto e aos poucos começa a afetar a mente. O que surge dali não é um herói, não é um vilão tradicional, é algo no meio, algo instável, algo que não se encaixa em lugar nenhum. E mesmo assim, em alguns momentos, ele tenta. Pode parecer absurdo, mas Deadpool já esteve ao lado dos heróis. Ele já fez parte dos Vingadores. Só que isso nunca foi simples. Ele não segue regras, não respeita a autoridade, não se encaixa em padrões. A presença dele sempre gera tensão, sempre cria desconforto. Mas, em certas situações, ele prova que pode lutar pelo lado certo, mesmo que seja do jeito mais caótico possível. E quando você acha que já viu tudo, surgem versões alternativas dele, que levam tudo isso a outro nível. Existem variações do Deadpool que são completamente diferentes. Algumas são ainda mais instáveis, outras são frias, calculistas e assustadoramente perigosas. Existe uma versão em especial que representa o pior lado dele, sem humor, sem distrações, sem limites. E essa versão já entrou em confronto com ele mesmo. Agora imagina enfrentar alguém que pensa exatamente como você, que conhece cada fraqueza sua, cada padrão, cada reação e que não tem nenhum tipo de limite moral. Isso deixa de ser uma luta comum, vira um confronto psicológico brutal, um reflexo distorcido de tudo que ele é. E então chegamos ao ponto mais estranho de todos. Em algumas histórias, Deadpool parece falar apenas com o leitor. Ele parece perceber algo além, algo que está fora da página, fora da tela, como se existisse uma presença observando, como se ele estivesse tentando alcançar isso. Em certos momentos, ele reage como se estivesse sendo assistido, como se soubesse que existe alguém ali. Isso quebra completamente a barreira entre ficção e realidade dentro da própria narrativa. Porque deixa de ser apenas um recurso de humor, passa a ser algo desconfortável, quase como se ele estivesse tentando sair, ou pelo menos tentando ser ouvido. Depois de tudo isso, fica impossível enxergar o Deadpool da mesma forma. Ele não é só engraçado, não é só violento e definitivamente não é simples. Ele é um personagem preso em um ciclo que ele entende, mas não pode controlar. Preso entre a consciência e a loucura, entre o humor e o sofrimento. E talvez seja exatamente isso que faz dele um dos personagens mais fascinantes já criados. Agora me diz,
qual dessas revelações mais te pegou de surpresa? Porque isso aqui é só superfície. Ainda existem histórias ainda mais bizarras, ainda mais perturbadoras, esperando para serem descobertas. Se você quer continuar explorando esse lado oculto dos heróis e vilões, esse é só o começo. Se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai ainda mais longe. E acredite, algumas dessas histórias são difíceis até de acreditar que realmente existem.